Pessoal, o Botafogo já está eliminado do Mundial de Clubes, ou Intercontinental de Clubes, como é chamado agora, né? Já que teremos o Super Mundial no ano que vem, a primeira edição desta Copa do Mundo de Clubes, que eu acho que é o nome ideal, né? O mesmo formato da Copa do Mundo, com 32 times, vai ser disputado ano que vem nos Estados Unidos, e o Botafogo estará presente, vai ter a chance de pelo menos jogar 3 partidas lá. Ele poderia fazer também nesse Intercontinental, mas acabou jogando apenas uma e já volta para casa, eliminado pelo Pachuca lá no Catar. Pachuca, equipe mexicana, esse jogo teve até um troféu depois dele. A FIFA estava chamando de Derby das Américas, o campeão da Libertadores da América, que é o principal torneio de clubes da América do Sul. Os times mexicanos já chegaram a participar da Libertadores, né, por muito tempo, ali até 2014, depois saíram, porque eles não davam a mesma importância, até porque se eles vencessem a Libertadores, eles não teriam vaga no Mundial de Clubes. Essa vaga seria dada ao vice-campeão, ou caso dois mexicanos chegassem na final, que na época era impossível, né, que eles faziam algo para não ter dois times do mesmo país. Então, eles não davam muita atenção para a Libertadores, mas ainda assim eu acho legal. Eu gostaria que a Libertadores tivesse times não só do México, mas também dos Estados Unidos. Não é o que acontece hoje. Temos a Libertadores só com times sul-americanos e tem a Champions League lá da América do Norte, que tem também alguns times da América Central, mas esses nunca chegam muito longe, né? O Pachuca foi o campeão da Champions da Ásia, da Champions da América do Norte. Ele fez uma primeira fase de campeonato mexicano muito ruim, terminou em 16º lugar, não avançou para o mata-mata. Inclusive, o campeonato mexicano vai ter sua final sendo disputada amanhã, na quinta-feira, entre o Clube América do México, o time de maior torcida do país, uma das maiores torcidas do mundo, inclusive. Vai enfrentar o Monterrey, que esteve no Mundial passado, e enfrentou o time do Manchester City na semifinal. Bom, então o Pachuca teve um campeonato muito ruim, muita gente usando esse argumento, né? O Botafogo perdeu para um time que foi 16º colocado no Campeonato Mexicano, sendo que o Botafogo é campeão não só da Libertadores, mas também do Brasileirão. Só que esse time também é campeão da Champions da América, da América do Norte. E eles focaram naquele objetivo de ganhar a Champions da América do Norte e não deram tanta atenção ao campeonato mexicano nessa primeira fase, né? O campeonato mexicano é do mesmo molde ali do campeonato argentino, da maioria dos campeonatos sul-americanos aqui, que tem apertura, clausura e tem mata-mata entre eles. Eu acho esse formato de campeonato muito ruim. Nos Estados Unidos talvez seja um pouco parecido, mas eu ainda entendo o formato do campeonato americano, da MLS, por conta de querer simular, né, ou emular, na verdade, os campeonatos de basquete, futebol americano, para que os americanos gostem mais. Falei muito americano nessa mesma frase. Enfim, o Botafogo perdeu por 3-0. Vimos o Arthur Jorge aí mandando uma escalação um pouco diferente a campo. E temos que destacar que o Botafogo jogou 3 finais. Não literalmente, mas teve aquele jogo contra o Palmeiras pela 36ª rodada do Brasileirão, que foi a final do Brasileiro. O Botafogo foi lá até o Allianz, teve um jogo cansativo, venceu por 3-1 e ali foi campeão brasileiro, mas ainda tinha a hipótese, né? Até a última rodada o Palmeiras ainda poderia ser campeão. A gente sabia que ia ser difícil porque o São Paulo não ia querer ajudar. E foi o que aconteceu. Apesar que o São Paulo até fez um jogo digno, com o time reserva. E talvez o Botafogo deveria também ter colocado o time reserva ali para descansar um pouco mais os titulares. O Arthur Jorge resolveu poupar o time, foi agora. Né? Naquele jogo contra o São Paulo, quem não jogou é porque não podia jogar mesmo, como é o caso do Alex... Não, Alex Telles não. O Alex Telles também não jogou aquele jogo, né? Na zaga não teve o Barbosa, que estava suspenso. Aí o Barbosa foi titular nesse jogo contra o Pachuca. Ele até o Marçal jogou improvisado contra o São Paulo. Dessa vez a zaga foi Adriel sem Barbosa. A zaga na final da Libertadores, dupla de zaga que jogou também a maior parte do jogo contra o Palmeiras, já que o Bastos se machucou naquele jogo. O Bastos teve um ano fantástico, para mim o melhor zagueiro do Brasileirão, ao lado do Barbosa, mas acho que no Campeonato Brasileiro especificamente o Bastos foi melhor e ele não estava 100% recuperado. E mesmo que tivesse, né, vimos que o Arthur Jorge resolveu poupar nesse jogo. Então se o Bastos fosse jogar, seria no jogo seguinte ou até mesmo na final, se o Botafogo chegasse lá, né? E não chegou. Se tivesse com o time titular desde o começo, poderia ser diferente? Talvez, né? Talvez conseguisse fazer um gol. Eu acho que ele deveria ter feito isso. Tentar vencer o jogo no primeiro tempo, quem sabe, né? Teve alguma chance no primeiro tempo. O Pachuca criou oportunidades no segundo para fazer os 3 gols, mas também não foi uma partidaça do Pachuca. É um time que foi para cima, sim, não jogou mal. Time bem treinado, apesar da posição lá do campeonato mexicano, isso é um pouco ilusório. E o Botafogo
com esse time misto, né, destacando as duas laterais, o Matheus Ponte no lugar do Vitinho. O Vitinho também que era bastante criticado, né? Ele até foi bem na final da Libertadores, recebeu muitos elogios, mas antes disso estava sendo muito criticado. E o Cuiabano, que para mim foi o melhor ofensivamente do Botafogo, criou as chances mais perigosas ali do lado esquerdo. A finalização mais perigosa do Botafogo foi dele, obrigando o goleiro Moeno do Pachuca a fazer uma grande defesa. E o John não teve um bom dia. O primeiro gol do Pachuca, ele não tem culpa, né? Inclusive, foi humilhante ali pro Adrielson Barbosa. O Idriss deixou os dois no chão. Golaço do Pachuca. E aí depois tem o gol do De Ossa. Aí sim, o John acaba vacilando. O Adrielson, mais uma vez, é driblado como se não fosse nada. E o John poderia ter evitado o gol, acabou cometendo uma falha, um frango. E no final, o Rondon, jogador venezuelano, o capitão do time do Pachuca, principal jogador do time, jogou muito tempo no futebol europeu, fecha a conta para o time mexicano, que avança para a semifinal, vai enfrentar o Al-Ahly do Egito e quem vencer dali enfrenta o Real Madrid, que já está na final. Muita polêmica levantada quanto a isso também, essa mudança de formato do campeonato, tendo o time europeu já na final, como se isso fosse uma forma de beneficiá-los, o que realmente é, mas não é como se o Real Madrid não estivesse jogando e chegasse completamente descansado. A gente tem aí dois extremos, né? O Pachuca é o time mais descansado, já que ele não vem jogando o mata-mata do Campeonato Mexicano, ele está se preparando para o Mundial há muito tempo. Agora o Real Madrid está no meio da temporada, uma temporada muito difícil, com muitos jogadores machucados. O Botafogo está no final da temporada, foram 75 jogos, cara. É muito jogo. Ia chegar a 77, né? Se fosse até a final. Quase 80 jogos, isso é inacreditável. E na Europa agora eles têm mais jogos para fazer também, né? São 2 jogos a mais na Champions. O Real Madrid no momento, por não estar fazendo uma boa campanha, ainda pode fazer mais 2 jogos no playoff, então serão 4 jogos a mais. Ainda tem um Super Mundial no final da temporada, onde a gente vai ver uma situação inversa. Os times europeus em fim de temporada, ou em pré-temporada, nem sei qual vai ser o planejamento deles, se eles vão dar férias aos jogadores antes do Mundial ou não. E os times brasileiros no meio da temporada. O Campeonato Brasileiro vai ter acabado de começar. Eles vão estar ali em ritmo de estadual. Inclusive, falando em estadual, olha que loucura. Se o Botafogo fosse para a final, ele jogaria no dia 18 contra o Real Madrid. E no dia 11 de janeiro já começa o Campeonato Carioca. O Botafogo tem um jogo marcado contra o Maricá. Obviamente, o Botafogo deve jogar essa primeira fase do Campeonato Carioca com um time sub-20, como ele fez no ano passado também, inclusive custou caro lá na frente. O Botafogo são 2 anos seguidos que ele não chegou às finais do Campeonato Carioca, mas né, realmente o torcedor não está nem aí para o Campeonato Carioca, um ano gigante, glorioso, como é o apelido, como o Botafogo é chamado, glorioso. Foi um ano glorioso com o título da Libertadores, título brasileiro, e essa derrota no Mundial não irá apagar isso, não vai apagar isso. Um 3-0, um resultado assim bem indigesto, claro que é, né? Claro que dói aí pro torcedor, mas eu acho que o ano não vai ser esquecido e esse jogo sim pode ser esquecido. Os rivais vão lembrar, claro, para zoar, mas no final das contas a maioria não pode zoar tanto. O tricolor, né, o torcedor do Fluminense vai falar o quê? Tomou de 4 no Manchester City ano passado e poderia ser uma derrota que eu acho que aconteceria, mas podia ser menos pior, né? Não precisava ser 4-0 se o Diniz fosse um pouco mais maleável, né? Fato é que o Botafogo não chegou nem na semifinal, né? Mas antes os times sul-americanos já entravam na semifinal. E agora a semifinal existe só para 2 times, né? Não é uma semifinal com 2 lados, é com um lado só. E talvez seja sempre aquele mal da nossa imprensa, né? De ficar pensando no último jogo, no contra o Real Madrid. E dessa vez realmente o Real Madrid já estava na final, porque a gente espera, o time sul-americano não está na final, mas o europeu também não está. O europeu sempre está. Ele nunca faltou a nenhuma final. Então, até por isso eu não condeno tanto o fato de eles exigirem jogar direto à final, porque eles nunca ficaram fora da final. E desde 2012 só eles ganham. E com essa temporada maluca da Europa também, acho até compreensível. Se eles perderem esse ano, eu acho que ano que vem, por acaso, né, perdeu um, vai ter que jogar pelo menos a semifinal. Mas eu duvido muito que o Real Madrid, mesmo numa fase que não seja das melhores, vá perder para o Pachuca ou para o Al-Ahly. Agora vamos ver aí no sábado, tem o jogo entre Al-Ahly e Pachuca, às 2 da tarde, e a final do Mundial na próxima quarta-feira entre Real Madrid e alguém. Diz aí se você ainda vai acompanhar esse Intercontinental, agora que o Botafogo perdeu você não está nem aí. Eu acho que quase ninguém vai dar muita atenção aí para Pachuca e Al-Ahly, apesar de que a Cazé TV deve ter uma boa audiência mesmo assim. Mas o Real Madrid sempre chama atenção onde ele estiver, né? O maior clube do mundo. Mas diz aí, você acha que o Real Madrid pode ser surpreendido? Quem você acha que vai fazer essa final contra o Real Madrid? Acha que o Botafogo passou vergonha ou não? Isso não apaga o ano. De forma alguma não apaga o ano. Vergonha talvez tenha sido o público do estádio, mas aí a culpa
Da FIFA, da Conmebol, da CBF, né? 12 mil pessoas acompanhando o jogo lá no Catar, naquele estádio que é feito de containers, que eles falaram que ia desmontar quando a Copa do Mundo acabasse, né? E não desmontou coisa nenhuma. Tá lá ainda e tivemos pouco mais de 12 mil pessoas acompanhando o jogo no estádio. É uma viagem muito longe do Brasil, seja do Brasil ou do México para o Catar, é muito longe, é muito caro com certeza. Então poucos foram. Talvez na final, né, se o Botafogo chegasse, tivesse mais botafoguenses, certamente terá mais mexicanos também. Do Al-Ahly vai ter porque o Egito é mais próximo ali, eles sempre invadem aonde quer que seja o Mundial. Que sempre é nessas regiões, ano que vem que vai ser na América. E até o jogo entre Al-Ahly e Al-Ain, que foi na fase anterior, campeão da Ásia contra o campeão da África, foi disputado no Egito. E deveria acontecer também esse derby das Américas na América do Sul ou na América do Norte, que fosse, né? Deveria ser na América, para ser mais justo, no campo neutro, talvez na América Central, mas esse do Al-Ahly foi na casa dele, literalmente no seu estádio. Não sei se seria no Newton Santos, se seria no México, mas por conta do calendário apertado, né? A final da Libertadores foi dia 30, o Brasileirão terminou domingo, ficaria complicado também para fazer essa viagem só para a final. Eu acho que mesmo assim poderia ser, né? Mas seria ter que trazer o Pachuca para cá, e não seria só para a final, né? Vai enfrentar o Al-Ahly lá também. O Pachuca teria que vir para cá para depois ir para lá. Embora acho que seria menos desgastante porque o Pachuca está parado há mais tempo, né? Como eu disse, eles já estavam se preparando para o Mundial. Bom, é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não vou comentar a semifinal, mas depois da final eu vou fazer algum comentário, seja em vídeo ou live, sobre o provável título do Real Madrid, né? O número 8, o número 9, sei lá quantas vezes o Real Madrid ganhou o Mundial da FIFA, agora Intercontinental, mas segue a contagem daquele outro Mundial, né? Eu não sei como é que vai ser a contagem do Mundial novo, se vai ser considerado com o mesmo peso, eu acho que não, né? Um campeonato maior, bem diferente, o troféu é diferente, então é outro campeonato. Valeu, gente, até o próximo.